ponto de vista, mesmo com os desfalques, o Palmeiras ainda assim é favorito. 2-1 Palmeiras. Fala, torcedor alviverde, saudações, chegando aqui com mais um vídeo. Trouxe pra vocês aqui um corte da mídia esportiva, jogo aberto, os comentaristas debatendo favoritismo, as últimas notícias do Palmeiras, como o Verdão vai pra esse jogo. O vídeo tá bem legal, fica até o final pra acompanhar as últimas informações do Palmeiras, esse clássico aí, o segundo clássico em menos de um mês, dessa vez lá na Vila, meus amigos, é o Verdão que vai com tudo em busca dos 3 pontos, tá focado 100% aí nesse confronto contra o Santos. Vamos acompanhar aqui, também temos os palpites aqui da imprensa, vamos conferir, fica até o final, mas agora sem enrolação, vamos pro vídeo, quero deixar os créditos ao jogo aberto, link na descrição do vídeo, mas agora já deixa o seu like e partiu pro vídeo. E, gente, estamos aqui já preparados para o debate. Pedro Sgarbi. Eu quero só ver o que vai dar esse clássico antecipado, não é? Aqui também, Marco Aurélio Cunha, Chico Garcia, Cicinho, ó quem voltou, João Paulo Capelanes, cuidado o nariz, hein? Edu Dracena também, tá por aqui, saidinho, não é mais o mesmo, hein? E no telão, uma coisa meio misa, aquele tchauzinho maroto de Everton Guimarães. E eu quero começar a falar do Peixe, porque o mandante do clássico de amanhã precisa dos 3 pontos, é um time pressionado, Neymar também sendo cobrado por melhores atuações, teve faixa lá pendurada na frente do CT. Sgarbi, Oi. O Santos não pode vacilar, não tem mais tempo para isso. Por incrível que pareça, se olhássemos antes para esse jogo, né, ninguém acreditaria que daria para o Santos vencer a partida. Só que com tantos desfalques do Palmeiras, que mesmo assim, na minha opinião, segue tendo um time melhor que o do Santos... Continua não dando. Não, eu acredito, posso falar aqui, o Santos vai ganhar a partida. Eu tô confiante na vitória do Santos. Não, mas o Santos, o jogo da vida do Santos, a melhor partida do Santos no campeonato foi contra quem? Contra o Corinthians, Vila Belmiro, já aquela atmosfera, clima tenso, tava daquele jeito. Não, foi do Flamengo. Eles ganharam do Flamengo, Mas ganharam do São Paulo. Meteram 3 em vocês, irmão. Meteram 3 em vocês. Mas ganharam, velho. Tá, não, foi 3. Você tava confiante, você não tá mais? Esse é o jogo da vida pro Santos. Tá bom. O Santos com um time, teoricamente, ali completo, claro. E o Palmeiras muito desfalcado. Muito desfalcado. Se o Santos quiser fugir da zona de rebaixamento, é nesse jogo. Eu acredito nisso. Eu quero a sua opinião também, João Paulo Capelanes. Ai, cara, eu geralmente sento do lado do doutor, porque Você eu não amo vai o falar, doutor. aqui fala um santista. Aqui, exato, mas por que eu sentei aqui ao lado do capitão? Porque aqui está um santista, aqui está uma dupla de santistas. Aqui, entendeu? Aqui está um santista. Aqui está um santista. Pessoal, eu vou falar a grande verdade aqui. Eu estou muito triste com a situação do Santos, porque independentemente se o Santos permanecer na Série A, o Santos está fadado ao fracasso. Porque a gestão do Marcelo Teixeira, que eu tanto gosto do presidente, que sumiu, que não mostra mais transparência, o Santos é apenas um reflexo do que é fora, dentro de campo. Agora vamos falar do aspecto dentro de campo. O Sgarbi falou, eu concordo. Palmeiras com vários desfalques, ainda assim um time muito competitivo, é bem verdade. O Santos pode chegar, fazer um alçapão, um caldeirão, no Urbano Caldeira, na Vila Belmiro e vencer o Palmeiras? Pode. Eu acredito nisso? Não. E eu vou falar por quê. Porque o próximo jogo do Santos é sempre o pior no Campeonato Brasileiro. E isso me incomoda demais. Isso me incomoda. Ao invés da gente falar da preparação do Santos, a gente começa a falar sobre o quê? O aspecto do Neymar fora de campo, se influenciou. A gente vê um dirigente que não é profissional, na minha avaliação, como Alexandre Matos, é mais parça do que dirigente profissional, que passa a mão na cabeça do Neymar. A gente não sabe como o Santos está se preparando para esse duelo fundamental contra o Palmeiras. Então, no meu ponto de vista, mesmo com os desfalques, o Palmeiras ainda assim é favorito. E eu vou falar aqui, eu espero muito realmente que o Santos possa vencer. Porque se o Santos cair para a segunda divisão, infelizmente, não vai ser que nem há 2 anos que bateu e voltou. No próximo ano, não volta. Porque as dívidas não param de subir, não há transparência. E vai ficar quem no Santos? O Neymar para a próxima temporada? Vai dormir, né? Eu fiz essa pergunta. Será que ele jogaria a segunda divisão pelo Santos? E deixo no ar. Agora, Chico Garcia tem um outro detalhe. Quando o clássico começar amanhã na Vila, nós já vamos saber o resultado de Sport e Flamengo. Se o Flamengo fizer os 3 pontos, ele põe uma pressão não no Santos. Ele põe uma pressão no Palmeiras pela briga direta pelo título. Então tá todo mundo, claro, olhando o lado do Santos, que é a zona do rebaixamento, o perigo da Série B no ano que vem, mas o Palmeiras, mesmo desfalcado, vai ter que jogar muito esse clássico caso o Flamengo tenha um resultado positivo diante do Lanterna Sport, o que deve acontecer. Então, vamos imaginar que a tendência é o Flamengo derrotar o Sport, né? Então o Palmeiras vai entrar também precisando fazer a sua parte. O Palmeiras recentemente utilizou um time bem alternativo, com muitas reservas também, diante do Juventude. Era no Allianz Parque e ele fez o resultado. Jogou bem também. 4-1.
Só isso, né? Eu acho que o Palmeiras, não é que não vai ter dificuldades, é claro que do outro lado vai estar um Santos que a gente espera uma indignação, espera finalmente uma reação dentro da competição, mas eu acho que o Palmeiras tem plenas condições de vencer. Pelo lado do Santos, o Santos agora precisa escolher suas batalhas. Ele precisa entender qual a sua tabela de jogos até o final e entender que nesse jogo contra o Palmeiras ele precisa sobreviver. O que é sobreviver? É não tomar uma goleada. Se o Santos empatar, é óbvio que é ruim pela condição de tabela, mas não é de todo ruim, porque a tendência é o Santos perder. Então, é claro que ele não vai entrar querendo empatar, não é isso que eu estou falando, mas ele precisa sobreviver nesse jogo. Depois, ele vai ter o Mirassol, em casa. Eu acho que, por mais difícil que o Mirassol esteja dentro desse campeonato para todas as equipes, eu acho mais palpável do Santos vencer do que o Palmeiras. Vou te interromper. Diga. Você acha mais fácil o Mirassol em casa do que o Palmeiras desfalcado? Acho. Mirassol ganha do Palmeiras. Eu acho muito mais difícil se fosse o Mirassol lá, que é imbatível, não perdeu. Como ele vai receber o Mirassol, não que seja fácil, doutor, mas esse Palmeiras, por mais que tenha dificuldades e tenha desfalques, eu não consigo ver, não acho que ele está brigando pelo título. Esse Palmeiras na Vila é mais difícil do que esse Mirassol na Vila. Eu acho. Ô, louco, Chico. Falando em Palmeiras, vamos aproveitar já para ver as notícias do lado palmeirense do clássico. Para se construir uma fortaleza é preciso de regularidade e, assim como uma obra no futebol, é importante também ter peças de reposição. E nessa construção, em busca do título do Campeonato Brasileiro, o líder Palmeiras entra em campo neste sábado contra o Santos, na Vila Belmiro, e repleto de desfalques. São praticamente 12 baixas entre convocados, suspensos e lesionados. E Abel Ferreira vai precisar improvisar. Faz parte do jogo. Nós temos realmente uma equipa recheada de bons jogadores. Temos que nos adaptar e preparar com os recursos que temos para esses jogos. São 7 jogadores convocados, 2 suspensos e 3 machucados. No treino de ontem teve até uma novidade. O Everton avançou no cronograma de recuperação da fissura na mão direita e começou a trabalhar com bola, mas segue como desfalque. Carlos Miguel continua no gol alviverde. Com tantas baixas, o Palmeiras pode precisar da base para compor o elenco no banco de reservas. Ontem, o volante Larsson participou da atividade e pode ajudar a equipe numa posição bem desfalcada nesse jogo. O garoto, que já foi relacionado, tem a chance de fazer sua primeira partida pelo time profissional, já que Lucas Evangelista está lesionado e o Andrés Pereira suspenso. Felicidade imensa de poder ir para jogos e vivenciar experiências diferentes e eu estou tentando aproveitar ao máximo, né? Ainda a oportunidade ela não chegou de fato, mas eu estou muito tranquilo enquanto a isso, trabalhando todos os dias para que quando a oportunidade apareça eu esteja pronto. Enquanto o volante do Sub-20 aguarda a chance, Aníbal Moreno deve aparecer improvisado na função de camisa 8. O Palmeiras ainda trabalha para diminuir o número de ausências e Flaco Lopes pode estar de volta. O atacante, que está com a seleção argentina para o amistoso contra Angola, será liberado logo após o jogo de hoje à tarde e deve voltar para o Brasil em voo fretado. O Verdão espera ter o jogador no confronto de amanhã, pelo menos no banco. O Palmeiras pode entrar em campo na Vila Belmiro com o Carlos Miguel no gol, Kelvin, Murilo, Micael e Jefté, Bruno Fux, Aníbal Moreno, Maurício, Rafael Veiga, Felipe Anderson e na frente Bruno Rodrigues ou quem sabe Flaco Lopes, se conseguir voltar a tempo em condições de jogo. Contra o Santos é um jogo difícil porque é na casa deles, né? Então eles também estão brigando pelo rebaixamento para não ser rebaixado. Então eu tenho certeza que eles vão vir também forte também, mas a gente tem se preparado bem. Enquanto isso, Abel Ferreira monta o time ideal disponível para essa reta final do Brasileiro, para o Verdão não bater na trave. Apareceu o Abel Ferreira, ele trabalhando como sempre, não é? Marco Aurélio Cunha é um Palmeiras desfalcado, pero no mútil, porque a qualidade ainda existe. Palmeiras Você quer mudar a opinião? Não. Assim, não? O Palmeiras forte. O problema é que esses caras não jogam junto um jogo desse nível toda hora.
Então, o entrosamento, a comunicação... eu vi contra o Juventude uma dificuldade. Mas assim, Juventude em casa é diferente do Santos querendo sair do rebaixamento na Vila. É muito diferente. Eu volto a dizer a vocês... Só que o Santos vai ter que pressionar, vai ter que fazer gol, não vai? Eu volto a dizer para vocês, não carreguem um jogo para o outro. Cada jogo tem a sua história. O Santos está precisando vencer. O Palmeiras precisa vencer, porque se ele empatar e o Flamengo, que já ganhou do Sport, com todo respeito ao Sport, na situação que o Sport está... Com todo respeito, eu respeito os clubes. Mas na situação do Sport, é impensável pensar o então Flamengo. nem vai o Sport. Até o pessoal que vai assistir o jogo lá vai torcer pro Flamengo. O Sport ganha do Corinthians, doutor. Venderam o mando de campo. Não perde tempo, é o Flamengo. Bruno Henrique liberado. Eu queria entender a cabeça do doutor. Vamos Só lá. uma rápida sublinhada, Ele não doutor. terminou ainda. Não, mas é rápida, Ele não que é um terminou, debate. já Debate, doutor. debate. Doutor fala o seguinte, Você fala um o pouquinho, Palmeiras eu falo um vai ter... pouquinho. É isso, o Palmeiras vai ter dificuldades porque esses jogadores não estão acostumados a atuarem juntos, correto? O Santos está acostumado a jogar junto e não ganha ninguém. Não ganha do Vitória em casa, não ganha do Fortaleza, não ganha de ninguém. Então, assim, não sei se vale tanto a pena a gente pegar e ter esse argumento aqui. Palmeiras que não joga junto, mas é o Santos que vem jogando, está na zona de rebaixamento sem ganhar de ninguém, sobretudo na Vila Belmiro. Então você acha que o Palmeiras já ganhou? Eu vou torcer pro Santos, mas o Palmeiras então vai ganhar. responde. Esses jogos são diferentes, gente. Vocês têm que entender. Só que vocês estão esquecendo que com o titular completo, o Palmeiras não foi frente para o Mirassol, no Maião, na casa do Mirassol. Então o Palmeiras também está pressionado porque perdeu na última rodada e porque tem o Flamengo no cangote. Cada é isso jogo aí. é um jogo, Renata. O Vasco, o Juventude foi lá e ganhou do Vasco em São Januário. Futebol é assim, o Bragantino ganhou do São Paulo. Então, essas previsões de achismo não ocorrem. Eu acho que então vamos lá para casa, doutor. A gente não pode projetar o que vai acontecer, a gente não opina. O Palmeiras é mais time, mais elenco do que o Santos hoje. O Santos pode surpreender, o Santos pode golear o Palmeiras, não vai. Mas o Santos pode vencer o jogo, pode, mas assim, não deve. Não é a probabilidade maior. Mas do jeito que o Chico tá falando, eu acho que o Santos não tem que entrar em campo também. Porque você tá falando como se o Palmeiras já tivesse vencido a partida. Nós temos que falar antes do jogo. Antes do jogo é uma tendência. Chico, o Palmeiras é melhor. Você é título. Quem é o favorito? Na minha opinião, jogando na Vila com o Palmeiras todo desfalcado é o Santos. Minha opinião. Então você não sabe o que é favoritismo. Rapaziada, é o jogo da vida, é o jogo da vida pro Santos. O Santos, quando pegou o seu time Corinthians lá, meteu 3 no Corinthians. Seu time Corinthians. Meteu 3 no Corinthians. Perdendo Vitória. O Corinthians é o Palmeiras? Perdeu. Então, o Corinthians é o Palmeiras? O Corinthians é o Palmeiras? Não é. né? Longe de ser o Palmeiras. Corinthians é... Vocês querem falar do Corinthians, eu não vou falar do Corinthians. Ele tá Gente, falando o que vocês talvez não estejam pensando é que tem duas brigas nessa história, Cicinho. Uma é de título e a outra é de rebaixamento. Por isso é difícil. Então, mas assim, eu tô junto com o Chico Capelanes por questão do favoritismo do Palmeiras, porque esse time já provou. Esses caras que estão entrando aí são caras que vários jogos entraram e decidiram partida pro Palmeiras. Como que fala que não tá entrosado esses caras? Obviamente que o Palmeiras tá entrosado, time A, time B, time C, time D, porque o Abel cobra isso dos caras. E o Santos não encontrou nenhum time titular ainda. É isso aí. O Santos, a gente não sabe quem joga, não sabe quem que é titular, se joga o Bilal, se joga o... Que é o nome do cara? Que é isso? Não é o nome do cara? Peraí, Chega devagar, Cecília. Ibrahim, desculpa, Ibrahim, mas é o sobrenome do cara. Esse aí caiu. Entendeu? Então, tipo assim, a gente não sabe quem joga. O Vojvoda não deu uma identificação pro time. Agora você pega o Santos, entra totalmente sem confiança dentro de um jogo. E o Palmeiras, que tá confiante. O Bruno Rodrigues, que voltou depois de tantos anos e Parece já voltou. que nem saiu. Pois é, então assim, você não deu favoritismo pro Palmeiras e falar que o Palmeiras hoje vai mandar ataca no Santos amanhã, né? Pegando esse gancho do aí Bilal não tem aqui, como. Eu gosto do pau a pau, que vocês sabem, entendeu? De fazer tete a tete, mano a mano. Eu gosto do X1. Se fizesse o X1 aí, de Palmeiras e Santos, o Palmeiras venceria o Santos. Tá, mas vocês não estão curiosos. Eu tô achando engraçado que vocês são muito observadores e atentos. Ninguém ficou pensando para que time o Edu Dracena vai torcer. O que é mais importante pro Edu? Lutar contra a Série B ou lutar pelo título nesse momento? E aí, Edu? Pode falar a verdade. Dá um papo reto, mano. Isso é que dá ter dois amores. Ô, doutor, isso que dá pra fazer história nos dois clubes, né? Entendeu? Fica só nenhum. Mas a questão é o seguinte que eu vejo. É um jogo duríssimo para o Santos. História do Santos. Até pelo momento do Santos. Até porque a gente vê que os jogadores estão sem confiança nenhuma para jogar. E como o Cicinho falou, o Vojvoda ainda não encontrou um esquema tático, não encontrou um time ideal. E o Capelanes falando é verdade. Os dois jogos que o Santos tinha para pontuar, que era contra o Vitória e o Fortaleza, infelizmente não conseguiu. E times que estavam lá embaixo.
Então isso é muito complicado para o Santos. E a questão é, o Santos sempre pensa no próximo. Não, no próximo vou ganhar. Não, no próximo vou somar ponto. E não, você Eu tem que acho que pensar o próximo no o Santos vai ganhar, sem ser o Palmeiras. Então, você tem que pensar no hoje. Infelizmente, e pega o hoje... O próximo não é o Mirassol? Obrigada, Chico. E hoje é o Palmeiras. E um Palmeiras que vem de uma derrota para o Mirassol, né, muito desfalcado, mas você vai ver um esquema tático, você vê o que o Abel pede para os seus atletas. Então, eu vejo assim, vai ser muito difícil para o Santos. Por mais que eu gosto, tenho uma consideração, eu tenho um orgulho muito grande de ter vestido a camisa do Santos, mas eu acho muito difícil o Santos vencer o jogo. Ronaldão, e você que tá só observando tudo, só no camarote. E fiz algumas anotações aqui que o Chiquito falou que tem que escolher batalhas. Escolher batalhas, porque eu sei não. Tem algumas que são mais perdidas do que outras. Quais outras anotações? Você fez mais alguma? Agora teve uma menina que falou, tá no cangote. Teve uma menina que falou, o Flamengo tá no cangote. Tá no cangote. Dorme no barulho do dorme Flamengo. no barulho que tá no cangote. Vocês acham que o Abel Ferreira não sabe disso? Agora não sabe que esse jogo é fundamental? Isso, teve um aí também que falou assim, cada jogo tem a sua história. Quem falou isso daí? Doutor Lapada, O clima tá tenso nesse estúdio, tá um clima de clássico aqui, é muito bélico. É isso, Everton. E você, tem alguma opinião? Você acha que o Santos com o Neymar agora vai surpreender? O Palmeiras desfalcado vai vencer, vai perder, vão empatar? Qual é o seu prognóstico por aí? Milton Cunha. Então, primeiro, destacar que você está enrolada brilhantemente na bandeira do Uruguai, né? Então, assim, você nunca erra, é um negócio impressionante. Renato, é que você vai projetar, você olha, o Palmeiras é melhor que o Santos em absolutamente tudo. Grande novidade, é que mesmo num encontro como esse, com o Palmeiras muito desfalcado, mas esses jogadores, concordo que, não estão acostumados a jogar juntos, mas todo mundo no Palmeiras sabe rigorosamente o que o Abel quer que seja feito dentro de campo. Então, você olha na tabela, uns 68 pontos contra 33, mais que o dobro, né? O Santos perdeu 9 vezes, aliás, o Santos perdeu 15 vezes na competição, o Palmeiras perdeu apenas 6. O Palmeiras, mesmo desfalcado, é um time mais ajustado e também não é novidade. Então, fica difícil você projetar esse jogo, mesmo sendo na Vila, ao não dar ao Palmeiras, mesmo com todas as dificuldades de jogar na Vila, com o Santos desesperado, o favoritismo. O Palmeiras é favorito contra o Grêmio, contra o Santos. Se vai ganhar é outra história. Mas teve uma sequência no campeonato todo, Renata, uma sequência só, que o Palmeiras perdeu os dois jogos consecutivos, que foram Flamengo e Cruzeiro na sequência. Só nessa sequência, uma vez no campeonato, que o Flamengo e o Cruzeiro venceram na sequência. Eu acho difícil que o Palmeiras tenha 2 derrotas consecutivas. Acho difícil, estou dizendo que não vai acontecer. Então, assim, reconheço a dificuldade do Santos, reconheço que o Santos está desesperado para sair da zona de rebaixamento, tem totais condições para isso. Mas convenhamos, você ter que reabilitar diante do Palmeiras, mesmo desfalcado, é uma tarefa muito árdua para o Santos, né? O Santos, eu tenho cabedal aqui para falar sobre o Santos e a possibilidade de sair do rebaixamento, que veio aqui, tirou ponto do Cruzeiro, não perdeu para o Atlético na competição, é um adversário que pode comprometer, mas o favoritismo para mim, diante dessas projeções e dos números que são apresentados, é do Palmeiras, Renato. Foi pelo lado do líder do campeonato, hein? Santos e Palmeiras. Sgarbi. Santos vai ganhar e não vai cair. 1-0 Peixão. Rona. 2-0 Neymar aí, pro Santos. Marco. 1-1. Chico. 3-1 Palmeiras. Cicinho. 2-1 Palmeiras. Capela. Palmeiras vai ganhar, mas vai ser 2-1 pro Santos. Torcida. Dor no coração, 1-0 Palmeiras. Eu tô com o Cicinho, 2-1 pro Palmeiras. E você, Everton? 2-1 Palmeiras. É isso, finalizamos. Na hora! Certinho. Torcida do Verdão, esse foi o vídeo com as últimas notícias do Palmeiras. É isso aí, o Verdão que vai, mesmo modificado, vai com um time forte, vai com um time aí que... Não tô com os comentaristas, é favorito para conquistar essa vitória, os 3 pontos contra o Santos. Quero também saber o seu palpite, eu vou deixar o meu aqui, na minha opinião. 2-1 pro Verdão, uma partida que eu acho que vai ser muito disputada, vai ser muito pegada, física, mas na técnica eu acho que vai dar o Verdão.
por viver aí um momento melhor. O líder do campeonato vai em busca dos 3 pontos para manter a liderança, meus amigos, em busca rumo ao título. Quero saber o seu palpite, já comenta aqui. E aí, o que você achou dos palpites? Secadores e não secadores? A maioria aí acredita que o Verdão é favorito para essa partida. Eu também acredito, acho que o favorito para essa partida é o Palmeiras, que pode ter aí o reforço, o grande reforço, que é o Flaco Lopes voltando, né, dessa convocação aí dos jogos amistosos para a Copa do Mundo. Então, meus amigos, é o Verdão que vai jogar nessa data FIFA bem desfalcado, mas vai favorito para buscar esses 3 pontos, essa vitória, para a manutenção da liderança. Comenta o que você achou do vídeo, se inscreva. Mas agora um forte abraço, tamo junto e fui!